A paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs. Glória seja dada, pois, a Deus, por mais este dia, por mais esta aula e mais esse trimestre que se inicia. Hoje, neste domingo, passaremos a aprender sobre uma importante e magnífica carta, epístola, deixada por Deus, escrita pelo apóstolo Paulo, destinada à igreja de Éfeso, que muito nos ensinará durante esse trimestre. Por muitos, considerada a coroa dos escritos de Paulo, com base na teologia e doutrina contida nela, veremos detalhes da igreja de Éfeso, versaremos alguns comentários sobre eleição, predestinação, a beleza da unidade da igreja, relacionamentos familiares, e outras coisas mais que esta tão nobre carta nos traz. Hoje, a lição de número 1 da nossa revista, a revista que tem por título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estudemos afinco, leia esta epístola bem pequena, apenas 155 versículos, e você terá um grande crescimento, ainda mais nos momentos que estamos vivendo agora. Deus abençoe você. Neste momento, faremos uma oração antes de iniciarmos. Façamos essa oração. Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos ao Senhor por tudo, nos céus e na terra, Senhor Jesus. Tudo que tens feito, tudo que tens, Senhor Jesus, ministrado aos nossos corações, entregue aos teus filhos, aos teus servos, Senhor meu Deus. Que beleza é, Senhor Jesus, estarmos na tua presença, louvando ao teu santo nome. Que o Senhor abençoe cada um dos ouvintes, cada um dos alunos, abençoe a nossa igreja, abençoe a direção da nossa igreja. Que o Senhor dê graças aos professores que têm se esmerilhado, Senhor, e dedicado nesta tão grande obra. Em nome de Jesus, pedimos, louvamos e agradecemos com muita fé. Amém. Prossigamos, então, o textuário da nossa primeira lição, no dia 5 de abril, se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 2, ao qual diz: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, a epístola aos Efésios, revela o propósito eterno de Deus para com a igreja de Cristo. A leitura bíblica, você pode fazer a leitura e deve fazê-la, está em Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 1 ao verso 7, que é justamente a passagem a qual Paulo, na sua terceira viagem missionária, chega à cidade de Éfeso. Seguindo assim, o objetivo é mostrar o propósito divino através da epístola aos Efésios. E veremos as suas questões que tratam e circundam esta carta. Importante dizer, o tópico 1 vai nos tratar a respeito da autoria. A autoria, a data e a assinatura apostólica. E é muito claro e evidente que, quando lemos a partir do versículo 1 do capítulo 1, vemos ali Paulo expressamente reivindicando a autoria dessa carta. Como era de costume nas suas cartas, diante dos cenários da época, ele sempre escrevia dessa maneira, visto que ele lembrava a razão e o motivo da sua eleição. Talvez por isso ele sempre usasse o nome Paulo e não o nome Saulo, porque o nome Paulo era um nome grego, ou seja, a nação grega era uma nação gentílica, não era uma nação de origem hebreia. E, seguindo então, Paulo, que o nome hebraico era Saulo, nós conhecemos, não que ele teve o nome modificado, mas ele tinha o nome dele tinha em duas línguas diferentes, cada uma com um significado. Possivelmente Saulo seja uma
uma homenagem ao rei Saul, que também veio da tribo de Benjamim, assim como Paulo expressa em Filipenses 3:5. E era um homem que teve um treinamento intensivo e extenso com Gamaliel, que era um dos rabinos da época, da escola de Hillel, né? E Gamaliel era neto de Hillel e era uma das grandes escolas hebraicas teológicas que existia na época, de Hillel e de Shammai. Sendo assim, Paulo ele inicia sua trajetória quando se converte, no início do capítulo 9 de Atos. Ele começa então a pregar em Damasco, nós vemos logo no capítulo 9. Depois disso, ele vai e passa 3 anos no deserto da Arábia. E quando ele volta do deserto, ele volta para Damasco, mas ele precisa fugir na calada da noite. Nós vemos isso em 2 Coríntios 11, 32, 33. Paulo que é preciso fugir e ele vai para Jerusalém. Em Jerusalém, ele encontra dificuldade de ser recebido pelos discípulos, pelos líderes cristãos. Porém, ali, Barnabé se dispõe a apresentá-lo aos líderes, porque Barnabé já era bem relacionado no meio dos líderes da época da igreja primitiva. Porém, durou pouco tempo a sua estadia em Jerusalém, porque novamente ali queriam matá-lo, como vemos em Atos, capítulo 9, versículo 28. Abramos e leiamos. Atos, capítulo 9, versículo 28, vai dizer, do versículo 28 ao 30, né? Vai dizer assim, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falando ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas procuravam matá-lo. E sabendo, porém, os irmãos acompanharam até Cesareia e o enviaram para a sua cidade natal. E era onde ele, inclusive, tinha o seu nome, né? Também Paulo de Tarso. E ele é enviado para a sua cidade natal. E o interessante é que quando ele chega ali, ele fica no que é chamado o período do silêncio de Paulo, um silêncio histórico por 10 anos, fica em silêncio e nada se ouve. Possivelmente ali, alguns relatos vão dizer que Paulo pregou ali, logicamente, como a chama do evangelho havia nascido no coração dele, ali naquele lugar ele pregou, né? Mas poucos relatos bíblicos. Porém, passado esse tempo, Barnabé chama Paulo para ser obreiro auxiliar em Antioquia. Antioquia, uma grande igreja próspera, e era dali que viria a porta para a missão. A porta missionária se abriu a partir de Antioquia, porque o Espírito Santo enviou Paulo e Barnabé para fazer ali a obra e o maior empreendimento missionário do apóstolo e da igreja. E a partir, você sabe muito bem, e da sua primeira, segunda, terceira, sempre pregando entre os gentios e para os judeus e disputando até mesmo com os apóstolos a questão de circuncisão, incircuncisão, de queremos condenar aquilo que Deus purificou, e essas questões mais que envolvem toda a trajetória, nós vemos em todas as suas epístolas essas questões, né? E aí, então, tudo isso culmina ao final na sua prisão em Roma, ao final do livro de Atos dos Apóstolos, a narrativa do Novo Testamento. Ela não menciona que Paulo foi cerrado e jogado ali, melhor dizendo, foi colocado naquela casa, aonde era alugada pelo próprio governo, nós vemos em Atos 28, 16, e da onde ele podia despachar cartas, receber visitas e ter liberdade, mesmo que ainda vivendo aquela prisão. E deste local, Paulo despachou 4 cartas, que são a carta de Efésios, a carta aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon, entre os anos 60 e 62 da era cristã. Então, dentro desse fundo histórico e panorâmico, é que se encontra esta carta, qual lemos, que se encontra a visão de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, mencionando e dizendo à igreja
de Efésios, ou melhor dizendo, a igreja de Éfeso, dos Efésios, né? E é importante dizer que nós temos aqui uma assinatura apostólica, que é justamente o tópico 2, Paulo dizendo em 7 de suas cartas, Paulo menciona que a autoridade dele foi dada pela vontade de Deus, em 7 de suas cartas. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, 1 e 2 Timóteo. Isso mostra que o chamado dele não era por parte dos homens, mas por Jesus, que ressuscitou dos mortos, conforme ele mesmo escreve em Gálatas, capítulo 1, versículo 1, ao qual vai mencionar justamente pela vontade de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Então, ele tem essa assinatura, muitas das vezes ela é colocada para defender o seu ministério, porque muitos se falavam, mas quem Paulo pensa ser? E ele colocava isso como maneira de defender o seu ministério e defender o seu apostolado, que era por parte de Deus, pela vontade de Deus, mas para as nações gentílicas, né? E aí, seguindo assim, nós também analisamos uma importante informação, que Paulo escreveu 13 cartas, divididas em 4 grupos, são os grupos das cartas catológicas, soteriológicas, as epístolas da prisão e pastorais. Escatológica, nós vemos 1 e 2 Tessalonicenses, soterológica, Romanos, 1 e 2 Coríntios e Gálatas, as da prisão, já mencionamos, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, e as pastorais, que é 1 e 2 Timóteo e a carta destinada a Tito. Seguindo assim, é importante esclarecermos, porque às vezes existe uma confusão, e o tópico 3 vem dizer a respeito disso, que é qual prisão? Qual prisão Paulo está se referindo? A qual prisão Paulo está neste momento? Como eu contei antes, você já tem uma noção agora de como foi a trajetória de Paulo. Mas é interessante dizer que Paulo, antes dessa prisão em Roma, ele foi jogado em outras prisões. Como assim? Ele mesmo fala em 2 Coríntios 11, 23, ele vai dizer ali que ele foi colocado em várias prisões. Então, nós precisamos ter claramente e termos aí pelo menos uma visão das principais prisões que a palavra de Deus revela sobre a vida de Paulo. A primeira prisão dele que é revelada é em Filipos, por ocasião quando ele estava na sua segunda viagem missionária. Nós vemos em Atos 16, do versículo 19 ao 26. A segunda prisão é quando ele volta da sua terceira viagem e ele chega a Jerusalém, né? Ali é a segunda prisão, e depois ele foi transferido por Félix para Cesareia. E depois de passado algum tempo, o Festo, que é aquele que sucedeu Félix no comando daquela província, ele quer entregar Paulo aos judeus, então ele pede o seu direito romano, né? Ele pede ali o seu direito romano, e aí ele vai ser levado a Roma. Inclusive, antes dele ser levado a Roma, é quando ele tem aquela conversa com o último Herodes, que é o Agripa, que já é o Agripa II, e que por pouco, ele mesmo, nas suas palavras, dizendo que por pouco Paulo não me persuade a seguir este caminho, lá em Atos 26, 28. E a partir dali ele vai para Roma, né? E no caminho temos aquele naufrágio em Malta, e ali ele chega a Roma e chega no ponto onde nós estamos justamente mencionando, que aqui é a primeira prisão de Paulo, é onde encerra o livro de Atos dos Apóstolos. Depois disso, Paulo foi solto, e possivelmente entre os anos 62 até 66, ele foi levado, ele foi até a Espanha, que era um desejo dele, né? Ele queria pregar na Espanha, possivelmente ele esteve com a igreja de Roma, visto que estava preso em Roma, porque quando ele escreveu a carta dele aos romanos, ele tinha muito desejo de estar
com os irmãos de Roma. Mas aí, e depois, possivelmente, ele chegou até a Espanha, mas o fim de Paulo é o fim dado bem trágico, segundo conta a tradição. Ele fora decapitado ali na estrada de Ostia, que era uma estrada fora da cidade de Roma. Inclusive, o próprio Clemente, na sua epístola, que é uma epístola que não está dentro do cânon, ele mesmo disse sobre essa possível ida e essa morte de Paulo. Clemente foi aí escrito em 95 depois de Cristo, bem depois, né? Então, e a data dessa epístola, logicamente, está nesse período, entre 60 e 62, onde ele esteve preso nessa prisão de Roma, e Tíquico, que foi o portador, levando a carta aos Efésios, também levou a carta aos Colossenses, e também levou a carta a Filemon. Prossigamos, então, seguindo a revista, vamos falar agora sobre os destinatários. Quem era a igreja de Éfeso? Como era a religião na cidade de Éfeso? Como era a religiosidade? Como e a saudação que Paulo traz à igreja de Éfeso? Vamos analisar essas questões. A cidade de Éfeso era uma cidade pujante, era uma cidade grande, bastante, inclusive, o seu próprio nome significando desejável, talvez pela riqueza do seu comércio, talvez pela história da sua origem, talvez pela sua religiosidade, não se sabe, mas de fato era uma grande cidade. Era a capital da província romana na Ásia e era localizada na desembocadura do rio Caister, no oeste da Ásia Menor. E ali é a região, logicamente, conhecida como a Ásia Menor, e ali se encontrava a cidade de Éfeso. E ali, por causa das suas instalações, ela tinha muito comércio portuário e aproximadamente de 400 mil a 500 mil pessoas viviam nessa cidade, nesta época em que Paulo escreveu a sua carta. E é interessante que a origem que se conta, alguns autores se conta a origem de Éfeso numa espécie de lenda, dizendo que em 1050 a.C., colonizadores gregos, sob a autoridade de Andróculo, expulsaram antigos habitantes e estabeleceram ali a cidade grega no local. Em 133 a.C., Éfeso, após uma história bastante diversa, tornou-se, então, a capital da província romana. É interessante que ela tinha alguns regalias de Roma, visto que ela podia legislar ao seu próprio favor, ela tinha a sua própria centralização dos tributos, né? Então, era uma grande cidade, uma grande província, realmente. Mas ali naquela cidade existia um edifício, uma edificação, conhecido como Templo de Artemis, ou para os romanos, Templo de Diana, que há muitos foi durante muitos anos, né, e ainda consequentemente, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que foi estabelecida ali em Éfeso. Ela era um templo fenomenal, monumental mesmo, você observar que foi estabelecido, tinha aproximadamente 112 por 33 metros, e as suas 100 colunas elevaram-se a mais de 18 metros de altura. Então, olha que maravilha. E vemos ali, que maravilha, a edificação humana, logicamente, né? Porque ali era colocada a deusa Artemis como tida uma divindade da fertilidade. Além da importância religiosa do templo, que logicamente, e que nós vamos ver mais para frente, que envolvia algumas coisas, o templo também era responsável por depósitos bancários, por empréstimos, refúgio para fugitivos. Então era a atração monumental da cidade, da região, era o templo de Artemis. Não podia ser diferente, era uma edificação grandiosa. E essa era o panorama religioso o panorama da cidade que podemos ver desta cidade de Éfeso. Era uma cidade que era regida por uma deusa que tinha praticamente todos tinham seus negócios tornados e voltados para aquela visão.
E a religiosidade de Éfeso, ela, ela era composta, podemos falar, de dois pontos. Primeiro, cultos sexuais e segundo, ocultismo. E eram os dois pontos que faziam e moviam a cidade, que era os cultos sexuais. Era a forma de adoração dos sacerdotes, sacerdotisas, assistentes, escravos, faziam seus cultos sexuais em meio ao templo desta dita deusa da mitologia grega, que a mitologia conta que era a irmã do deus Sol, Apolo, e tudo isso dentro da visão, né, logicamente, da filosofia grega. Não cremos dessa maneira, que existem esses deuses, mas são os deuses que a filosofia introduziu e que naquela época eram reverenciados. Ainda existia a questão de ocultismos, que era referendado por inúmeros livros de mágicas, e com isso também a prostituição, pornografia e as artes mágicas inflavam os lucros da cidade pujante de Éfeso. E a igreja de Éfeso foi implantada no meio desta cultura, implantada no meio desta toda essa sociedade. Paulo, em sua terceira viagem missionária, passou ali por quase 3 anos, e estando ali por 3 anos, além de disputar com judeus, também por 3 meses na sinagoga, disputava entre os filósofos, entre os doutores e pensadores. E nessa cidade, inclusive foi nesta cidade que os lenços do apóstolo eram levados e usados para curar, para expulsar demônios, conforme vemos em Atos 19, versículo 12. Leiamos. De sorte que até os lenços e os aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então, esta era a igreja, esta era a cidade de Éfeso, e esta era a igreja que estava se formando em Éfeso. E foi uma igreja privilegiada, uma grande igreja, não poderia ser diferente. Foi uma grande igreja, haja vista que passou por ali Paulo, e Paulo deixou Timóteo ali, dando assistência. E depois, segundo Irineu e Eusébio, João, o apóstolo e o escritor dos 5 livros do Novo Testamento, que são o Evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse, passou ali também pastoreando por esta igreja. Então, era uma igreja grande e uma igreja promissora e uma igreja que resistia bravamente às investidas do inimigo diante de tantas coisas que existiam ali, como nós mencionamos anteriormente. E a saudação ao qual nós lemos, que é o capítulo 1, e versículo 1 e 2, ela nos traz 2 grandes verdades. Primeiro, Paulo vai dizer aos santos da igreja de Éfeso, aos santos da igreja. E aqui nós já expusemos alguma questão da doutrina dos santos, né? E é sempre importante frisarmos. Não é porque a Bíblia nos considera como santos que nós somos separados do pecado. Não. Nós somos somente separados e consagrados para ser exclusivamente de Deus. O Dr. Russell Shedd comenta que a palavra dos santos não significa uma pessoa que não peca. Pelo contrário, no Antigo Testamento quer dizer uma pessoa separada por Deus, e no Novo Testamento alguém separado para pertencer exclusivamente a Deus. Ou seja, não somos imunes ao pecado, mas somos separados, porque é justamente o significado da palavra santo, kadosh, que é separado. Então, essa doutrina é exposta na saudação epistolar. E seguindo também, Paulo se cumprimenta com as palavras de graça e paz. No versículo 2, a graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, Jesus Cristo, de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Matthew Henry considera que a frase expressa
a boa vontade do apóstolo em relação aos seus amigos. E é um desejo real pelo bem-estar deles. Não há paz sem graça. Essas bênçãos peculiares procedem de Deus, não como Criador, mas como Pai. E assim, nós vemos aí, inicialmente, esse panorama da igreja, esse panorama que a igreja vivia, e passaremos agora, brevemente, porque será estudo do nosso trimestre, que será o propósito e a mensagem. Mas passaremos brevemente aqui alguma questão no que diz respeito a este propósito e esta mensagem. Bom, a carta, nós podemos dividir ela em dois grandes grupos. Primeiro, a glória da redenção, que vai dos capítulos 1 ao 3, e o segundo grupo, que vai instruções práticas para a igreja e para os crentes, que vai do capítulo 4 ao 6. E do capítulo 1 ao 3, que é a glória da redenção, nós temos a saudação, nós temos uma doxologia, que é a preeminência de Cristo Jesus na redenção, ou seja, é um louvor a Cristo, né, que Paulo traz. Temos a oração apostólica de Paulo pelo esclarecimento espiritual dos crentes de Éfeso, que ele se esclarecesse e amadurecesse, os resultados da redenção de Cristo, no capítulo 2, e o capítulo 3 nos traz a oração apostólica novamente pelo esclarecimento espiritual dos crentes. Então era algo necessário, e ainda é algo necessário hoje, que tenhamos nosso esclarecimento dado por Deus, né, e não por doutrinas falhas e que levam a gente a cometer erros maiores, mas que tenhamos esclarecimento do próprio Deus e sejamos humildes para aceitar a correção do próprio Senhor. E aí, na segunda parte, ele traz questões práticas. Ele mostra o propósito de Deus, no capítulo 4 até o versículo 16. Depois, ele mostra como nós devemos reproduzir a vida de Cristo, que é no capítulo 4 até o 5, versículo 21. Depois, nós vemos a autoridade de Cristo aos relacionamentos do lar, que é uma questão muito prática, que ele trata do capítulo 5 até o 6, versículo 9. E depois ele mostra que devemos estar equipados para a batalha espiritual. E também encerra, né, na conclusão, dando as suas considerações. Então, o propósito dessa mensagem é interessante dizer que ela é uma epístola que não aborda problemas específicos da igreja, mas ele está querendo fortalecer e amadurecer os irmãos cristãos. Ele quer explicar o objetivo da igreja e como esta igreja cumpre o plano e o propósito do Senhor Jesus. Ele escreve um tratado teológico acerca do propósito eterno de Deus para com a igreja de Cristo. É isso que ele quer mostrar, o propósito eterno de Deus, que Deus tem um plano eterno através da igreja para nós, destacando também a unidade e paz entre os irmãos mais variados que existem, né? Que é necessário nós tenhamos o amadurecimento para compreendermos a variedade que existe no meio de uma comunidade cristã. E a mensagem, segundo a nossa lição, nos traz que a mensagem gira em torno de duas temáticas, que é Jesus Cristo, a cabeça, ele vai referenciar isso 3 vezes na sua epístola, capítulo 1, versículo 22, capítulo 4, versículo 15, capítulo 5, versículo 23. E a igreja, o corpo, que ele vai dizer isso também 3 vezes, capítulo 1, versículo 22, 4, 12 e 5, 30, vai mencionar a respeito dessas duas temáticas. Mas é importante lembrarmos que, além disso, esta mensagem da carta aos Efésios revela a manifestação maior do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, porque aqui vemos e é evidenciado a atuação do Espírito do Senhor, do Espírito Santo, como penhor da experiência da salvação, a reconciliação através da cruz de Cristo. E Gordon Fee comenta a respeito desse plano da redenção na carta aos Efésios. Existem raros aspectos da vida cristã em que o Espírito Santo não assume o papel principal.
E são raros os aspectos sobre o papel do Espírito que não tenham sido mencionados nessa carta. Então, vemos nesta carta o Espírito Santo também como um agente que a sua missão, um agente que nos auxilia e que atua na nossa vida, no nosso ministério, e deva atuar na sua mente, deva atuar na Igreja de Cristo, conforme está escrito na santa palavra do Senhor. Meus irmãos, graças a Deus, concluindo, para a glória de Deus, meus irmãos, concluindo essa epístola, concluindo essa lição de número 1, nós vemos que a epístola revela um elaborado resumo da salvação, suas implicações para a vida cristã, e seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. E vemos alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, batalhar contra as forças das trevas. Meus irmãos, agradeço a todos que ficaram aqui até este momento, que Deus possa abençoar, que venhamos durante todo esse trimestre discutir questões que vão edificar nossa fé, aumentar nosso conhecimento para a glória de Deus, para a glória de Deus Pai, para acrescentar na nossa salvação. Fique conosco, continue em oração, creia que Deus nos dará a vitória pelo nome de Jesus.